Olá, bom dia, boa tarde, já horário do Brasil, passando de meio-dia. Os nossos participantes que estejam no Brasil ou fora do Brasil, inclusive o nosso convidado, Augusto. Gente, muito obrigada por todo mundo que está aqui. Hoje a gente vai falar o papel da cultura organizacional para metas ambiciosas de sustentabilidade. Então, um tema que eu gosto muito, que é cultura organizacional, é o nosso episódio número 13 de Sustain Talks, e, como sempre, são conversas que têm a ver com sustentabilidade, negócios e inovação. Para a conversa de hoje eu trouxe o Augusto, eu nem vou falar quantos anos a gente se conhece, que é para não ficar feio aqui, mas faz muitos. A gente foi companheiro, estudamos lá no ITA, lá atrás, e depois nos cruzamos em diferentes momentos. E eu, particularmente, sou bem fã do trabalho do Augusto com cultura, histórias, que a gente vai falar um pouquinho. E, como sempre, para a gente começar, eu vou fazer já a primeira pergunta, o Augusto já vai se apresentar. E, de novo, gente, mandem suas perguntas, mandem os comentários que a gente vai respondendo aqui ao longo da nossa conversa, tá bom? Então, para a gente começar, Augusto, me fala um pouquinho, cultura organizacional. Qual que é a importância de um líder, seja um CEO, seja empreendedor, seja uma liderança de grandes ou médias, pequenas organizações, de entender a cultura da sua empresa? E muito obrigada por estar aqui. Pois, obrigado, muito obrigado por me convidar. Bom estar aqui. Um oi para todo mundo que está ouvindo aí também. Tá aparecendo nos LinkedIns, Instagrams nossos aí. É, Andressa, então, eu acho que a sua pergunta, né, a importância de liderança, CEO da empresa, conhecer sobre cultura organizacional, eu, das coisas que eu vejo, né, trabalhando com pessoas e diretamente com questões de cultura, é que o objetivo não é tanto que a gente consiga entender no sentido de mapear completamente cultura, mas ter isso, levar isso em consideração, né? Entender que cultura organizacional, mesmo que a gente não consegue segurar ou definir com todos os detalhes e parâmetros que a gente quer, ela influencia, né? Então eu diria que é importante prestar atenção em cultura organizacional, né? E isso de forma sistemática, não necessariamente o entendimento no sentido de completamente entender, né, o que é a cultura, né, ter algo de cultura que a mesma isso para a organização e para qualquer coisa cultural, ao mesmo tempo que a gente constrói a cultura nos constrói, né? E essa jogada de duas mãos acaba gerando uma complexidade ainda maior, né? Então não dá para entender em sua completude, mas dá para acompanhar. E muita gente que não acompanha acaba sendo surpreendido com algo que, né, é intangível, mas muito real e que acaba, né, dando direcionamento, às vezes, para algumas decisões e, né, para, enfim, para a própria empresa, né, eventualmente, né, vai criando uma cultura e vai, inconscientemente ou não, gerando uma cultura que acaba jogando contra os objetivos da própria organização, estratégicos, enfim, de crescimento e tal. Não, eu gostei do que você falou, né, que a gente constrói a cultura e a cultura nos constrói, né. Eu acho que essa Hum. via de mão dupla, ela é bem importante. E aí, nesse aspecto, eu como líder, eu consigo escolher a cultura da minha organização? Existe cultura boa e ruim, ou cultura forte e frágil? Me fala um pouco desses adjetivos aí, e se eu como líder consigo escolher a cultura da minha organização. Tá, então, eu acho que escolher, da mesma forma que a gente falou de entender, né, escolher, a gente não é que escolhe, né, nem que você esteja começando uma organização, esteja empreendendo, né, a gente não tem a capacidade de escolher, dizer: "Ah, eu quero isso, eu quero aquilo". A gente tem a capacidade de influenciar, e de novo, à medida que a gente vai influenciando, a gente não sabe se todo o que a gente quer de consequência vai acontecer 100% ou exatamente como a gente gostaria. Então é sempre importante as ações de intervenção que a gente faz, prestar atenção para ver como o mundo responde, né. Não dá para você fazer um planejamento e, né, isso que eu quero, então se eu fizer A, vai dar B, né, porque essas conexões todas de complexidade que são inerentes à cultura, não permitem essas coisas causais mais simples, que algumas coisas técnicas até permitem, né, se eu faço A, vai impactar em B. Normalmente as consequências elas são mais, então não dá para você estruturar de uma forma que você compreenda tudo, que você defina tudo, mas você pode
ter direcionamentos, né, ter né, intenções e planos no sentido de novo, prestar atenção, fazer a intervenção e ver como e sempre ouvir, né. Então cultura tem muito mais a ver com ouvir do que intervir, no sentido que intervir, né, são, quer queira, quer não, tentativas, porque você está intervindo numa percepção que você tem que não é completa. E você vai ver se isso vai te dar uma direção boa para continuar investindo nessa intervenção ou mudar, né. Então essa é uma coisa. E aí você me perguntou, o que que você me perguntou depois? Se tem boa ou ruim, né, cultura boa ou cultura ruim. Olha, bom e ruim, depende de quem está falando, né, e depende do que você quer. Eu acho que esse, né, bom, o que que é bom, o que que é ruim, depende do que você quer. Então ter cultura boa e ruim, depende do que você está querendo, de quem está olhando, né. Então, às vezes, uma cultura que para alguns é considerada não boa, para outras, para pessoas pode ser considerada, né, ágil, talvez um pouco mais, né, dinâmica, né, mais pesada, assim, no sentido de velocidade, de meritocracia e tal. Talvez para algumas pessoas seja boa, outras não tão boas. Agora, também é isso, né, a definição de bom ou ruim, como que em qualquer coisa, é algo de se escutar das pessoas. Porque se você acha que sua cultura é boa, mas quem trabalha para você na sua organização acha que é uma cultura tóxica, em algum momento, né, as pessoas vão tomar decisão em cima do que elas percebem, não do que você acha, né. Então, o bom para um pode não ser o bom para outro, né. Existem, claro, questões que são morais, éticas, que a gente gostaria de ver nas organizações, né, que é isso, né, de a gente está falando muito de existe muito cultura tóxica, né, que está sendo falado, ou, né, de mental health, né, de trabalhar, né, para as pessoas muito mais burnout. Então, a gente está vendo padrões, está querendo trabalhar para que esses padrões, para que a cultura não tenha esses padrões nas organizações, porque já vê que, em geral, uma coisa está correlacionada com a outra, né. Causa a Uhum. gente não sabe se é, mas que existe uma correlação, existe. Então, é isso. É, o isso, né, de, assim, o quanto eu influencio a cultura, né, isso de escolher. Então eu não consigo escolher a cultura, eu consigo influenciar, mas aí ao mesmo tempo já vem a outra parte, né, quais são os erros mais comuns de cultura. Eu vejo um que é achar que: "Ai, se eu fizer palestra, eu vou lá, basta eu falar, vou lá falar, vou pôr palestra que isso vai mudar a cultura". Pra mim esse é um dos grandes erros, então achar que só falando vai fazer, a cultura é constituída de outras questões, né. Mas me fala um pouquinho mais, quais são esses principais erros quando um líder decide trabalhar a cultura? Normalmente ele decide trabalhar a cultura porque ele vê que a cultura não está ajudando a atingir os objetivos de negócio. Então, Uhum. invariavelmente é isso, ou às vezes também pode vir por situações de conflito, questões éticas, questões, enfim, assédio, o que quer que seja, né. Podem ter tido, eh, fatos ou eventos que, eh, mexam para isso, né, que contribuam para isso, que a pessoa queira mudar, ou às vezes também essa visão de que a cultura não está me ajudando a ir para onde eu quero ir como negócio. E um dos erros é esse de achar que, se eu for lá e falar, a cultura vai mudar. Me fala um pouquinho mais de outros Uhum. erros comuns que você vê a hora que um líder decide trabalhar a cultura dentro da organização. Tá. Eu acho que, tem essas 2 coisas que nós já falamos, né, e que rapidamente vai lembrar. Uma é não prestar atenção, né, e ser surpreendido. E depois tentar mitigar uma coisa que eu não olhei, né. Né, acaba sendo dos erros, eu não falo sobre isso, né, talvez venha de um pressuposto de que se eu não medir ou se eu não falar sobre, não existe. E aí, né, paga-se o preço, né, por isso. E essa outra que você tocou está relacionado com palestras, né, talvez conscientizações, etc. Eu faria de uma forma até mais ampla, que é achar que eu vou, como corpo diretivo, como board, como CEO, como liderança, vou entender, vou definir, né, vou fazer uma análise de um gap analysis, vou decidir onde está hoje, onde está no futuro, vou planejar e vou executar, né? Que em cultura não funciona. Como, né, também falando um pouco, né, não é uma questão de fazer, né, tem acho que é o Paulo Leminski, né, o poeta que fala que às vezes está certo, a coisa está certa, não é tão importante. A resposta está certa, o importante é a pergunta está certa, né. Então, às vezes é isso, né, se você pega do mercado como você gostaria que fosse uma cultura, e muita gente fala: "Eu quero ter a cultura do Spotify".
a cultura do Google. Não dá para você ter a cultura dos outros. Você tem a sua, né? Não dá, você pode olhar e falar: "Isso aqui me inspira, eu gostaria de influenciar um pouco mais nessa direção, mais ágil, mais sei lá o quê", pode, mas não dá para você ter a cultura dos outros, né, não dá para replicar uma cultura de um lugar para o outro. Então, acho que o da palestra e mais estendido para eu vou fazer intervenções para uma direção que eu vejo, né, que tem uma característica top-down, não leva em conta a coisa mais importante que é escutar o que está acontecendo na sua organização, né. Eu falo umas coisas, um mote do trabalho de cultura é: entenda como as pessoas estão interpretando o que acontece na organização, como elas estão decidindo na organização e você entende cultura. Uhum. Então cultura é quando você pergunta pra pessoa: "Me conta o que está acontecendo aqui". O que ela está te falando é cultura, você extrai cultura, né. Na hora de tomar uma decisão que, né, muitas vezes é desafiadora, você extrai cultura, né. Então, se eu for falar a maior questão é não escutar as pessoas, e aí desse escutar aí tem outras camadas, né, porque você pode escutar de várias formas, e a gente pode falar mais disso, né, mas, a ideia de que é causal e que eu consigo fazer uma intervenção e eu vou saber o que vai acontecer, é um ponto, e o outro ponto é não escutar, é falar, é importar de outros lugares características de cultura e tentar fazer modificações. Aí eu quero que a minha organização seja ágil, aí pega um manifesto ágil e, né, e Põe na funciona super bem parede, para nós todos. escreve um texto bonito, eu acho que as pessoas vão Exato, seguir, né. É. isso, isso. E aí faz palestra, faz treinamento, faz para adequar as pessoas à cultura. Também não funciona adequar as pessoas à cultura, porque as pessoas são a cultura. Não é, de novo, essa coisa recursiva, né. Não dá para você adequar as pessoas à cultura, mas você pode fazer convites diferentes. E aí, para fazer convites diferentes, você tem que entender onde as pessoas estão, por que que elas agem do jeito que elas agem, né, e contextualmente, por que que elas tomam a decisão para um lado e para o outro, mesmo que na parede esteja escrito A, porque na hora, e isso é muito comum nas organizações, né, você trabalhou em várias Uhum. e já viu, né, tá escrito A na parede, mas na hora as pessoas fazem diferente. E elas não fazem diferente porque elas estão mal intencionadas. Elas fazem diferente porque tem outros parâmetros que não são o que está na parede que influenciam. E aí elas são inteligentes, elas não vão fazer o que está escrito na parede que vai dar ruim para elas, às vezes para a própria organização, né. Sim. Então acho que escutar da onde vem, para depois abstrair, para depois pôr na parede, para depois é a coisa central, que eu acho que falta em cultura organizacional, né, que é muito fix it, né, muito problem solving, né, e a gente tem que fazer uma identificação da questão, para depois intervir na questão, e não Uhum. resolver, né. Claro, resolver é muito mais gostoso, né, mas resolver mal não é tão bom, porque você vai ficar resolvendo mal e as estratégias de cultura em geral nas organizações são essas, né. Faz, aí dá 2 anos, tenta fazer outro, depois de mais 2 anos tenta fazer outro, e aí fica nessa de, né, e nada. Às Faz vezes nada ou um faz pouco, um né. consultor, depois muda o consultor, aí depois muda o consultor de novo, porque, não está dando resultado, quando na verdade a questão é outra, né. É, Aí você trouxe alguns pontos que eu gosto bastante, né, que a cultura, às vezes a gente acha que, a cultura é o que é a fofoca, é o que as pessoas falam, mas assim, cultura é como as pessoas decidem. Como as pessoas decidem as coisas no dia a dia tem muito a ver com a cultura, né. E essa questão da escuta, né, o meu lado engenheiro quer sempre resolver as coisas, então esse é o que eu lido com minha angústia todos os dias, de tudo que eu não consigo resolver rápido, tem um lado meu que se angustia. Por outro lado, às vezes eu falo meu lado Schumacher College, né, de como é que a gente olha, é. perspectiva mais ampla. Me lembrou um exemplo de uma organização que eu fiz um trabalho com eles, que era, do setor de construção, e aí a reclamação que veio no trabalho foi que, olha, as pessoas lá que são responsáveis pela operação, enfim, pelas obras, eles não olham essas questões da comunidade, a gente está tendo um monte de problema, e aí impacto, paralisar a obra, nã e ninguém olha para isso, e a gente tem vários programas de envolver tanto o pessoal da operação, né, quanto também, de comunidade, enfim, e a coisa não anda, né. Quando a gente foi para ouvir as pessoas, que foi isso, né, vamos ouvir as pessoas. O que que veio? Fala assim, me falam o que eu tenho que fazer, tem todo um programa, quando vem a minha liderança aqui, quando vem a alta liderança, a única coisa que eles me perguntam é de prazo e de custo.
e não tem justificativa para que eu use e não tem espaço para outros assuntos. Então, o que fica na cabeça das pessoas? O que importa é prazo e custo, esquece todo o resto. Então, assim, acho que isso de cultura que tem, além de escutar, é prestar atenção nas próprias atitudes, né? Como é que eu presto atenção nas minhas atitudes como liderança? Como é que eu vou criando símbolos? Eu gosto bastante de falar símbolos, né? Esse é um símbolo importante quando você sabe uma visita. A visita pergunta, uma visita que é influente, né? Que é um stakeholder, ou que é um influencer no seu negócio, né? Não é um influencer de rede social, mas é um influencer na sua organização. Isso diz muito, isso Uhum. ajuda a construir cultura. De novo, não é só isso, né? Mas aí eu vou para aí agora linkando aqui. Quando a gente vê sustentabilidade, eu vejo muitas organizações com metas super ambiciosas de sustentabilidade, que é ótimo, mas a hora que a gente vai trabalhar e ao mesmo tempo elas falam: "Poxa, é difícil atingir essas metas de sustentabilidade?" Sim, envolve mudar o status quo, né, mas a hora que a gente vai Uhum. ver, essa mesma organização resolve trabalhar cultura, ela não inclui nenhum atributo de sustentabilidade no trabalho de cultura. Como Uhum. é que você vê essa relação dos atributos de sustentabilidade na cultura para o atingimento das metas? Tá, eu acho que essa sua pergunta está muito na história que você contou, né, Andressa. No final, o que a gente está pedindo para as pessoas, né, e quais são os suportes, né, que estão sendo dados para tomar de decisão, né. Algumas coisas são conscientes e abertas, outras mais inconscientes e precisam ser descobertas, né, às vezes em conversa ou, né, com outros processos de escuta, mas, as questões de responsabilidade, de, né, governança, de sustentabilidade, estão sendo pedidas ou não. E é claro que as coisas se contradizem, né? Elas se contradizem porque é da natureza dessas coisas. Se você maximizar os, né, eventualmente, né, em alguns casos, nem sempre se contradizem, mas pode ser que se contradigam. Você quer né, diminuir os custos, maximizar, né, a eficiência, e aí você vai trabalhar com, né, alguma coisa que está relacionada com sustentabilidade. Isso talvez, né, nem sempre, né? Às vezes, sinergicamente, faz muito sentido e é melhor. Mas em alguns casos talvez não. E quando não, tem que lidar com essa contradição. É uma coisa e a outra mesmo, não é para ser fácil, é difícil. E aí as decisões vão ser complexas, e faz parte de ser mesmo. Mas se o pedido não está inserido, né, aí a gente vai fazer, como pessoas inteligentes que somos, vamos atender ao pedido que também, né, beneficia, né, ao indivíduo, beneficia ao coletivo. De novo, em geral, as pessoas não têm, claro que isso existe, né, mas as pessoas não têm uma intenção ruim, ou antiética, ou egoísta que vão fazer só para elas. Elas, né, muito do que as pessoas fazem é respondendo ao que é pedido, né, ou pelo menos do que as pessoas entendem do que é pedido, né. Então, você ter um processo de cultura, né, ou, né, pensar em, né, em atributos, né, uma palavra que você usou, fazer um atributo de cultura que ajude, que relacione a um pedido que exista na organização, né, para que você faça intervenções e gere condições para as pessoas poderem efetivamente escolher, levando isso em consideração, faz, né, faz muito sentido, né, mas nem Uhum. sempre é o caso, e de novo, não é fácil, né? A gente sabe que não é, e estamos nos lugares que não é, mas aí o trabalho, né? O trabalho, por exemplo, que você faz de permite que se encontre os espaços onde as coisas, né, tenham outras vias, né? Que não é a via simplesmente, né? Às vezes um primeiro olhar, um olhar mais leigo de quem não está acostumado, é uma coisa ou outra, né? Ou eu diminuo o custo, ou eu faço algo sustentável. E, de novo, nem sempre, às vezes pode ser que seja o caso, pode, mas nem sempre é o caso. Então, alguém que pode olhar e fazer né, fazer esse trabalho para entender outras vias que permitem o negócio continuar funcionando, ser competitivo, porque não adianta nada você ser sustentável e o negócio não existir, porque aí, Uhum. né, aí quem vai querer ser Aí sustentável? não Ninguém. tem sustentabilidade também, porque não tem negócio. Também não tem. Exato, não tem negócio. Então, óbvio, ter sustentabilidade no negócio e poder, né, levar em consideração essas outras coisas que são importantes, que tem a ver com, né, inicialmente, responsabilidade mesmo, né, e de uma forma Uhum. ampla, talvez, sustentabilidade, né, enfim, essas coisas todas aí. Então, acho que é isso, né? Cultura não necessariamente, né, precisa ter, mas é uma escolha ter, né? E aí tem várias razões para se ter, né?
e aí você vai saber mais do que eu no tema de sustentabilidade, tem muitas razões para se ter. Como as coisas acontecem no que você declara, mas também no não declarado, da forma de tomar decisão, que é recursiva, né? Você toma a decisão que sustenta a decisão que você tomou ontem, e o ano passado, e a fundação da empresa. Então, tem que saber prestar atenção e escutar isso que vai acontecendo. Para, se a gente quer mudar, tem que mudar a forma de tomar decisão, os parâmetros de decisão, de condição de contorno, né? Condição de satisfação. Né? Se antes me satisfazia isso, agora não me satisfaz mais. Me satisfaz essas outras condições, que podem, e em muitos casos, devem, incluir sustentabilidade. Sim, sim. Aí você tocou numa parte aí que eu acho fascinante e ao mesmo tempo desafiadora, né, que é o declarado e o não declarado. A maior parte da cultura muitas vezes é não declarada, né, é muito mais fácil você lidar com uma cultura quando ela é mais aberta, mas muitas vezes as coisas são uma pergunta aqui, eu vou ir para ela, depois a gente volta para os outros assuntos, e é aqui. Você acha que empresas remote first têm maior dificuldade em manter o ideal da empresa, manter a cultura, né? Como impedir que isso aconteça? Acho que aí a gente pode pegar esse gancho do declarado e não declarado e como lidar com remote first, só o remoto, essa é outra questão bem quente aí na parte de cultura das organizações. Super, eu também acho, e inclusive desenvolvi o processo para isso, porque eu acho que isso é uma questão bastante importante, e a gente não sabe 100% de novo, com as complexidades, eu não vou aqui dizer: "Não, é assim, é assado", porque, né, eu posso ter cara de que tenho certeza, mas ninguém tem certeza se o remote first vai para um lugar para um lugar, para o outro. Mas, cada vez mais, né, times globais são comuns, eu tenho trabalhado com times globais. As pessoas estão espalhadas por vários lugares, né, várias culturas, interculturais. São remote first, até porque são globais muitas vezes, né, ou são híbridos e têm seus momentos, né, que estão juntos e não estão juntos. Como é que é o trabalho de conhecer o outro, de cultura, de saber o que acontece? Eu posso dizer, né, aí, na minha opinião e do que eu tenho visto, e vai ser interessante ouvir de outras pessoas que estão trabalhando com times remotos e globais, que é sim possível trabalhar a cultura e trabalhar decisões, direcionamentos, através, né, com empresas que são remote first, né? Acho que tem, né, a gente continua tendo interação, a interação continua sendo live, né? Então isso que a gente está fazendo aqui é live, né? Talvez não seja, né, em pessoa, né? Não sei como falar isso, né? In person, né? Não sei se é em pessoa. É remoto, mas é ao vivo, né? Nós estamos aqui, a gente só está vendo um pedacinho da gente, perde algumas coisas, é claro, mas estamos aqui, né? E isso continua acontecendo nos remote first. O jeito que eu tenho trabalhado isso, né, e é um processo que eu desenvolvi, tem algumas coisas realmente que a gente perde de não estar junto, presencialmente, né? Para trabalhar cultura, que a gente pode falar de cultura de forma condensada, né? É difícil a gente ficar, né, 2 horas, por exemplo, numa reunião com muitas pessoas online. Mas é possível a gente fazer um diálogo de 2 horas com um time de 20, 25 pessoas sentadas numa sala, né? E a profundidade e as possibilidades e a velocidade é outra também, né, do que a gente consegue, né, entender do que acontece. De novo, essas coisas que são mais implícitas acabam aparecendo e como a gente consegue trabalhar essas coisas implícitas como dados para entender cultura. Então esse trabalho é um trabalho de fazer um processo híbrido, de trabalhar online anteriormente, depois eu posso contar mais, e ter um momento concentrado, né, que a gente faz de 3 a 5 dias, né, normalmente uma semana, tipo um sprint, para poder trazer as pessoas juntos, né, em vez de fazer as pessoas juntas fazerem um team building desses tipos assim, né, é, é claro que elas podem fazer rafting, podem fazer essas outras coisas que tudo bem, mas em vez delas fazerem coisas que é, são podem ser transportadas para um ambiente mais remoto, fazer uma conversa sobre coisas que são menos explícitas e menos, né, tangíveis num ambiente em person, né, em um ambiente presencial. Então, eu acho que sim. A resposta é sim. Eu acho que sim, dá para trabalhar cultura com remoto. A minha aposta é que se as pessoas se encontrarem de tempos em tempos para fazer um trabalho condensado, isso ajuda muito,
né? Não sei se é necessário para você prestar atenção em cultura, mas, de novo, a minha aposta e o que eu tenho visto é que faz muita diferença. Claro, faz diferença quando a gente está junto com as pessoas ao vivo e pode ver a cara e pode conversar sobre coisas, né, que não conversaria assim espontaneamente, porque não cruza na mesa do café, né? É outro que essa espontaneidade, né? Ah, Você não entra online espontaneamente. Você pode falar de várias coisas, mas acaba sendo um pouco, né, facilitado, estruturado demais. E a gente perde algumas coisas que eu acho que online pode acontecer, perdão, e presencial pode acontecer melhor, e acontecendo presencial, a gente prestando atenção em como isso impacta na cultura, eu acho que potencializa ainda mais o entender cultura e também a fazer intervenções. eu lembrei de a minha primeira experiência com um trabalho remoto, de verdade, assim, de pessoas em localidades diferentes, acho que foi lá em 2000 e bolinha. Mas acho que deve ter sido 2003 que eu participei, era um time, multipaís e que estavam em diferentes países e a gente trabalhava, tinha várias entregas. Eu fui encontrar ao vivo a primeira vez essas pessoas, acho que já tinha mais de 6 meses que eu estava na empresa, acho que tinha uns 8, 10 meses. E assim, funciona, é que as alavancas e os gatilhos são diferentes, né, acho que você falou aí, tem outras formas, tem que criar outros mecanismos, mas não tem certo ou errado. E aí, até eu estava com dados aqui, mas eu não vou nem ler esses dados aqui, mas eu tenho visto dados de pesquisas que aí falam que o remoto não funciona e que o remoto não funciona, depende do olhar de quem pergunta. Então, assim, tem culturas boas e ruins no remoto e boas e ruins no presencial. Então, acho que é como é que você trabalha com o melhor modelo, né? E aí, se a gente voltar um pouquinho dessa parte de sustentabilidade, aliás, tem gente que fala que o remoto é mais sustentável, porque as pessoas não deslocam e tudo, podemos horas falando disso, para algumas funções, e eu particularmente, eu implementei já em times, então o remoto, principalmente o pessoal de atendimento, fica o dia inteiro na frente do computador ali, e nem conversa com a pessoa do lado. Então, assim, poxa, é mais produtivo não precisar deslocar 2 horas de trânsito e 2 horas para voltar. Até a gente fez um trabalho com uma empresa que trabalha desse jeito. Então, tem ganhos em sustentabilidade social e ambiental também, dependendo do ponto de vista, né? Mas aí vamos voltar aqui, eu queria falar um pouco de cultura para inclusão, né? A gente vê aí a questão de inclusão, de diversidade, ela vem sendo cada vez mais presente nas empresas e tem números, indicadores, eles estão nos reportes ESG, estão nos reportes aí de tudo, e a gente vê uma evolução nos indicadores, alguns não tão rápido, mas tem isso, está aparecendo, pelo menos a gente fala, só que não necessariamente o número é acompanhado de fato, uma inclusão de fato. E a gente até está desenvolvendo um projeto junto aí, para essa questão de como é que eu trabalho uma coisa é o meu indicador, que aí ele está lá o número, você pode ter 10%, 50%, 80%, dependendo do que é bom para a coisa. Outra coisa é como é que acontece no dia a dia essa inclusão de fato, né. Aí me fala um pouco, esse trabalho de cultura ajudando na resolução de conflitos, que eu sei que você já trabalhou bastante também, esses trabalhos de cultura e de escuta, né, eu já ia falar em inglesar aqui a palavra, mas o trabalho de escuta para resolução de conflitos, me fala um pouquinho disso. Escuta para resolução de conflito, olha, eu acho que escuta tem que ser para tudo no time e na organização, né, acho que o que mais falta, né, e nesse caso aí de diversidade e inclusão, por exemplo, também, né, os números podem aumentar, mas tem que entender como as pessoas estão operando lá dentro. Então, escutar para ver se existe inclusão, né, porque os números podem aumentar e são importantes que aumentem, né, mas tá mais do que isso, né, é como você está numa outra cultura, uma coisa é você tá e a outra é você, né, contribuir com você para aquela cultura, em vez de necessariamente ter que se adaptar à cultura, né, e aí a diversidade é um pouco numérica, né, o tokenismo deles falam, né, tem alguém lá que fica bonito na foto, mas que na verdade tem que se adaptar culturalmente, tem que se adaptar, enfim, é isso, né. Agora, na ques e falando de conflito, acho que conflito é uma coisa que tem muito recebe uma propaganda ruim, né. Porque conflito, no final, ele significa que, né, o jeito que eu estou vendo é diferente do jeito que o outro está vendo e existe aí um conflito, né, e que esse conflito nós precisamos trabalhar.
Uma organização que não tem conflitos é uma organização muito provavelmente ditatorial, né? Alguém que está lá decidiu e ninguém conflita nada, porque o conflito está sendo engolido de alguma forma. Então, o conflito é saudável, tem que ter conflito. Se não tiver conflito, tá faltando diversidade, tá faltando inclusão, tá faltando escuta, né? Tá faltando horizontalidade em algumas coisas, né? E claro, tem alguns conflitos que, né, são conflitos que são, né, disfuncionais, né? São conflitos que não ajudam e às vezes estão relacionados não com a forma da gente ver o mundo, mas projeções, né, de coisas individuais ou coletivas, né? E aí nesses casos, de novo, é para mim a resposta é escutar as pessoas, né? O conflito tem algumas camadas do conflito, tem o que está, né, o que está por trás, o que gera, às vezes individualmente, mas também coletivamente, o que gera as escolhas que as pessoas fazem, que conflitam com as demais. Não pelo conflito em si, que o conflito a gente quer que continue existindo, né? Mas, né, da onde que vem as pessoas, né? De qual contexto que estão vindo as pessoas que está gerando esse conflito. Às vezes o conflito são vários e são sobre a mesma coisa. É comum eu vou trabalhar com um time, vou trabalhar em uma organização, e o conflito entre duas pessoas do board. É o mesmo conflito que acontece, duas pessoas do board é o conflito que acontece em todas as camadas da organização. Quando eles têm que decidir, tem o João e a Maria, o João acha de A, o Maria acha B, e tudo no final, né? Então, às vezes tem reflexos, né, dos tipos de conflitos e decisões que precisam ser trabalhadas para poder até dar direção para a organização, né, que está ouvindo coisas conflitantes e aí está conflitando, e não se sente muito com saída e tal. Então, acho que ouvir, né, tanto ouvir as pessoas participantes, mas também ouvir o que as pessoas usam para tomar as decisões que tomam, ou os conflitos que aparecem, né, quais são da onde vem e quais são os parâmetros, ajuda a trabalhar, né, o conflito. Às vezes tem uma cultura de conflito, e cultura de conflito pode ser uma cultura de conflito boa, e pode ser uma cultura de conflito ruim, né? Então, de novo, bom ou ruim pode depender do quanto está nos ajudando a, né, na direção que nós gostaríamos de ir, e no bom sentimento e sustentabilidade pessoal, né, de quem está, né, participando da organização. Eu acho que conflito é diferente de briga, né. Às vezes a gente olha conflito como se fosse briga. Conflito é uma coisa, briga é outra, mas o conflito até é isso, são ideias conflitantes, eu ter resultado e sustentabilidade, ter resultado para o meio ambiente e ter Hum, lucratividade. Então coisas que parecem conflitantes, na verdade elas são complementares. E eu gosto bastante da gente olhar a cultura nisso, né, como é que a gente acha o caminho comum, ou como é que a gente constrói a partir dessa diferença. Isso para mim é a verdadeira inclusão, né, e a diversidade, que podem ser fatores externos, podem ser realidade de vida, enfim, hum, vários pontos. hum. E aí vem uma parte que também eu gosto bastante, né, que a cultura para mim ela junta 2 coisas. Que é uma parte mais intangível, que é a relação entre pessoas, esses aspectos sutis, bastante do que a gente já falou aqui, né, e aí o outro lado, a hora que eu trabalho cultura de organização, é eu trazer números, fatos e dados, que esse é o meu lado engenheiro, né. E aí, assim, eu gosto bastante da metodologia aí que você traz, que a gente está aí, desenvolvendo outras coisas, mas que é justamente trazer as 2 coisas, né, que eu junto, intangível, as histórias, as relações com números. Me fala como é que é essa coisa de eu colocar número com o que parece que não é concreto. Tá, legal. Olha, eu acho que aí depois eu vou fazer uma distinção. Acho que números e dados podem ser coisas distintas, né? Nem todos os dados são números, né? E a gente pode numerificá-los para facilitar, né? Mas às vezes dados não são números também. Mas, então vou falar de dados inicialmente, a gente comenta sobre números. Mas trabalhar com dados, né, no caso complexo como é cultura, eh, necessita que a gente entenda, né, da onde os dados que a gente retira são dados que sejam contextuais, né, que dados que falam, que não sejam, né, acho que eu falando do oposto talvez seja mais interessante, né, não sejam dados abstratos, né,
do tipo, né, muitas vezes a gente faz, né, assessment de organizações e muito trabalho de cultura usa esses assessments, que é, de 0 a 10 o quanto você acha que a comunicação com o seu time é bom, né. Aí a pessoa põe 7, põe 8 e no final você tem um 8,2, você fala: "Ah, deve ser bom, né, 8,2 de 10", né. Principalmente se aumentou do quarter anterior, né, do semestre anterior, que era 7,3, então fala: "Tá bem, tá melhorando", né. Mas você não consegue saber com 7,3 ou com 8,2 ou com 2,1, da onde que veio, o que que é que está funcionando, o que que é que não está funcionando, em que contexto a comunicação funciona, não funciona, né. Isso também vale para esses lugares que colocam assim, colocam aqueles statements, né, e colocam assim: né, o meu time, o meu gestor, eh, me dá feedback com frequência", e vai de, concordo fortemente, discordo fortemente, né. Isso também não nos dá dados Aí de o vem que aquilo: "Não, não vamos pôr o neutro, porque senão as pessoas sempre vão para o neutro", né, então pronto. Aí tem essas partes que realmente, para coisas numéricas, são estatísticas. Você não coloca, né, estatisticamente de, né, 1, 2, 3, 4, 5, porque tem uma tendência do ser humano de pôr 3, porque é uma forma boa de não responder, mas uhum. responder. Isso numericamente faz sentido. Mas para entender o contexto, esse trabalho com dados é um trabalho para entender narrativas da organização, né. Então na mesma fala anterior, né, se eu entendo como as pessoas julgam e decidem dentro do contexto, eu entendo cultura. Então esse dado que eu coleto são dados de como as experiências que as pessoas têm num time, numa organização, no ato de decidir, de que histórias elas querem continuar, decidem continuar replicando, que são representativas, né, das escolhas que fazem, né. Então esse tipo de trabalho que coleta esses dados, e aí sim, esses dados eventualmente podem ser trabalhados, podem ser transformados em coisas numéricas, né, indo para os números, podem ser trabalhados com coisas numéricas, porque o bom de número é que o número nos dá uma perspectiva de, né, então isso não tira o valor de você, se mudou de 7,2 para 8,3, não muda o va não, né, te dá uma percepção de que é uma hipótese de melhora. Eu não consigo provar nada com isso, né. É diferente de a temperatura do meu corpo aumentou de 36 para 40, eu consigo provar, é diferente o tipo de dado, né. Com isso Sim. eu não consigo provar nada, mas é um indicativo de uma hipótese de melhora, que eu vou olhar contextualmente nas experiências que as pessoas têm, para ver se essa hipótese se confirma ou não. E se confirma ou não, o que que eu tenho que fazer nas histórias, que tipo de histórias estão aparecendo mais, que estão fazendo isso, esse número aumentar. Porque eu não quero fazer que o número aumente, eu quero fazer que as histórias aumentem. As histórias que jogam para o meu Ao time, favor, as o histórias número aumentar. construtivas sejam A mais história presentes. construtiva, exatamente, que aconteçam mais. E aí isso vai aumentar o número, porque aumentar o número, essa métrica de foco em número, acaba fazendo com que as pessoas vão, né, eu vou trabalhar para o número aumentar, eu não vou trabalhar para a comunicação melhorar, né. Então o número ajuda como né, um representante, Uhum, mas o número não é o foco, né, o foco é quais são as os dados contextuais que eu tiro, que depois eu posso transformar em números, mas os dados contextuais que eu tiro e o quanto esses dados contextuais estão mostrando decisões, replicações de histórias, replicação de forma de atuar que faz mais sentido para a cultura que eu quero. uhum. Eu vou trazer um paralelo com o que a gente sempre usa quando vai fazer plano de negócio, né, que a planilha aceita tudo. Então o número É, por si só, os números são importantes, eu adoro números, tenho passado matemática aí, agora acho que todo mundo já sabe aí, mas o número por si só e o número cru, ele é vazio, né, isso que você falou, e é o mesmo, é o paralelo também com a tolerância à dor, o que é dor 2 para mim pode ser 5 para outro, ou o que é 5 para mim pode ser 10, enfim. A gente tem aí diferentes aspectos e nessa parte da cultura a gente tem isso também, é um número vazio, o número sozinho, não vazio, né, o número sozinho ele diz pouco, mas isso de dado é importante, e eu trabalhar com dado não é exatamente a mesma coisa de eu ter número, eu posso sim transformar vários dados em números, em comparativos, em relativizações, né.
E aí acho que é isso, né, como é que eu trabalho com os diferentes tipos de informação de dado que vira informação, que vira decisão depois. E aí eu vou trazer a gente falou de dado, né, de número. Vou trazer um tema aqui que eu sei que é polêmico, para mim, para você e para muita gente, que é Great Place to Work. Relação disso com cultura, como você vê? Eu tenho a minha opinião, sei que você tem a sua, mas vamos falar um pouquinho aqui disso. Isso representa até que ponto isso representa a minha cultura, ou pode ser um indício, de aspectos. Tá, tá. Então, eu acho que, de novo, né, essa conversa que a gente está tendo, reflete exatamente, por exemplo, o Great Place to Work, né? Não tira o mérito do Great Place to Work, em, porque o Great Place to Work é justamente isso, né? Tem a sentença e você fala, né, até onde eu saiba, né, pode ter mudado, mas até onde eu saiba é isso. Você tem algo que é liberado de contexto, né, descontextualizado, todos os líderes dão feedback em todas as organizações, etc, etc, e você faz um comparativo com as outras organizações, e se você passar da média, você é um great place to work, ou um mais ou menos place to work, ou um não é um great place to work, tem que trabalhar para isso. Então, como indicativo de, aqui é algo que eu preciso prestar atenção, né, nessa área, naquela área, eu acho que tem um grande valor, né? E se as pessoas realmente, né, eu acho que existe uma tendência de se trabalhar para o indicativo. Se trabalha para que que o seu numérico seja Great Place to Work, né? E aí não é que o seu lugar de trabalhar seja great, é que os seus números são great. E aí tem uma coisa perversa que pode acontecer. Agora, o número em si não tem problema nenhum. A única coisa é que eu não acho que com os dados do Great Place to Work você consiga fazer nada de cultura, né? E aí eu acho que essa é a parte polêmica. Você ter um número legal e ser um Great Place to Work não te faz entender cultura melhor. Porque essas coisas fora de contexto, né? Eu brinco, te entregaram uma pizza na sua casa. Depois vem uma mensagem perguntando: a sua entrega de pizza, de 0 a 10, como que foi? Mas o que significa 9? O que significa 7,5? Né? Isso não te dá. Você sabe se a pessoa. Né? Claro, você pode fazer um NPS e tem a sua. Mas se você quiser atuar no que você está perguntando, isso é totalmente desnecessário. Porque você não sabe de onde a pessoa está vindo, você não sabe em que contexto, né? O que aconteceu por trás. Né? Às Uhum. vezes, né, comunicação, conflito, que a gente falou aqui, pode ter uma perspectiva muito positiva e pode ter uma perspectiva devastadora. Né? Então, né, como é que é a comunicação de 0 a 10? Não ajuda muito, né? Não tem, vem muito do julgamento de cada um, só que eu não sei em que contexto e nem que julgamento é esse. Então, acho que é isso. Great Place to Work tem o seu lugar como comparativo, que senão também não ia conseguir comparar com outras organizações, fazer um ranking. Eu acho que pode ter o seu lugar, mas se você quer trabalhar cultura, isso não tem nada a ver com Great Place to Work. Sim. É isso. É isso, eu acho que esse paralelo vale para os outros aspectos de sustentabilidade também. A gente tem aí os números, os dados, eles são importantes, isso, para comparativo, para referência, eles trazem indicativos que, ó, tem alguma coisa esquisita aí, ou tem alguma coisa que parece bom, mas ele te dá pouca, informação do que fazer, de como aprofundar e tudo. E aí eu vou trazer um link aqui para a última pergunta, me empolguei aqui, nem vi o horário aqui, já estamos chegando no final. A última pergunta que é aqui, que é justamente isso, né, como é que a gente tem a ver com isso? Como é que a gente adapta a cultura organizacional para as mudanças de contexto que acontecem no mundo, né? A gente tem uma cultura que é ótima hoje, pode não ser ótima daqui a 10 anos, a gente pode falar para trás, uma cultura que era aceitável, que era benéfica há 20 anos, certamente não serve mais por alguns aspectos, e a gente tem trabalhado, feito algumas coisas nesse sentido, né. Hã, mas como você vê isso, né, como é que eu trabalho como organização, e acho que a gente já falou um pouquinho, mas para mim tem a Uhum. ver com isso de eu ir profundamente, eu conhecer, e poder distinguir mesmo o que que tem de bom que eu mantenho, e o que que não cabe mais, ou porque não cabe mais porque o tempo mudou, ou porque não cabe mais porque minha organização mudou, ou porque o meu resultado mudou, enfim. E trabalhar isso gradualmente. Me fala um pouquinho da sua de como você vê
essa questão dos seus Legal. trabalhos. Legal, acho que essa aí é uma questão, acho que essa aí a notícia não é boa, porque a notícia é, você vai ter que olhar para isso sempre. Não tem, né, não existe, né, de novo, não é algo que você vai resolver, é algo que você vai acompanhar, né. Fazendo um paralelo, não tem nada a ver, mas paralelamente, fazendo um paralelo entre você vai no médico, porque você está doente, ele faz um diagnóstico, te dá algo e você sai curado e resolveu, essa é uma coisa. Quando você vai no terapeuta, o terapeuta não está lá para te entender, e nem para te curar, ele está lá para te acompanhar. Porque as suas coisas vão acontecendo na sua vida, né. Não que você precisa estar no terapeuta todo o tempo necessariamente, mas, né, você não é uma coisa que resolveu, fechou, talvez aconteça de novo, e aí você procura no futuro. É algo que é um processo, né. A complexidade, né, do tema cultura gera ser um processo. E ao mesmo tempo, pelo mesmo motivo, é difícil copiar a cultura. Então quem consegue estar antenado, escutar, né, ir adaptando com as coisas que vão acontecendo, né, no futuro, né, ouvir e fazer esse trabalho que a gente está falando de adaptar, né, influenciar a cultura, né, e as modificações de cultura necessárias, não conseguem ser copiados com facilidade. E tem um diferencial competitivo gigantesco. Né? Eu lembro de, há muitos anos, a gente foi visitar visitar a Volvo na Suécia e o presidente estava lá e ele contou para a gente isso. Ele falou: olha, o nosso trabalho aqui, eu sei que se eu fizer algo tecnicamente muito diferente e que mude a indústria como um todo, mesmo assim, num período de anos, os nossos concorrentes vão, né, são pessoas inteligentes e eles vão acompanhar, eles vão estar junto. Então, claro, a gente quer fazer mudanças tecnológicas, quer fazer mudanças de processos, porque a gente quer estar à frente desses pontos também, porque são importantes, mas a gente coloca uma energia grande em cultura, porque se a nossa cultura, né, for uma cultura que nos ajuda para os nossos objetivos e continua ajudando com o tempo, copiar a cultura vai demorar muitos anos e, né, não vai nem funcionar muito, que eu vou copiar a cultura quando eu estiver começando a copiar a cultura mesmo, se eu conseguir de um outro lugar, já o tempo mudou, já devia estar pensando em outra coisa, né. Então, se fosse possível transpor cultura, que também não é. Então é isso, né, eu falo que é má notícia, mas no sentido de não é uma coisa que você vai resolver, é algo que você vai ter que olhar e vai ter que acompanhar, e que também não é nada doloroso, né, são conversas, como tudo em sistemas sociais e organizações, são conversas, a nossa organização, a nossa empresa, né, são, né, redes de conversação e de decisões. Todo o resto, você pode jogar fora. O remoto jogou fora o prédio, né. Nem o prédio tem mais. Que empresa tem o quê? Tem as pessoas, né, se ela tiver cada um, ninguém estiver falando com ninguém, também não funciona, né. Mas se elas estiverem se relacionando, né, e, né, tem algo em comum que faz, né, ser membro geral, que se propõe a gerar, etcétera, então você tem empresa, tem organização, tem produção, né, tem valor. Uhum. Então, é isso, acho que cultura é algo que você tem que olhar sempre, não necessariamente é um grande, né, você precisa olhar todos os dias, não é uma coisa de de intensivo, mas é frequente para você poder escutar e responder, né, a algo que, porque não dá para planejar, a gente, né, escuta, adapta e influencia. Uhum. Augusto, chegamos aqui, já passamos do tempo. Queria te agradecer demais pelo convite, ter aceitado o convite aí, foi ótimo, adorei. E vou te passar para a palavra final. Antes, eu só vou lembrar, semana que vem, a gente, terça-feira, a gente tem uma outra conversa sobre economia circular. A gente vai trazer o tema de economia circular várias vezes de pontos de vista diferentes, porque eu sou uma entusiasta dele. Ele é bem profundo, bem amplo. O Flávio vai ser nosso convidado, ele está no G20, lançou um livro sobre o tema, então vai ser alguém bem legal aí para gente trazer mais pontos de vista, mais histórias de economia circular. Augusto, muito obrigada, é um prazer estar com você. Passo aqui a palavra para você, para suas considerações finais, e aí a gente encerra aqui com nossa vinheta final. Tá legal, tá legal. Obrigado, Andressa. Acho que basicamente agradecer, espero que tenha sido uma contribuição para as pessoas que estão ouvindo e tenha gerado reflexões, questões, críticas, todas são bem-vindas. Comentem aí, né, nas coisas da Andressa e nas minhas, eu com certeza vou olhar para, né, interagir com todo mundo e agradecer novamente poder
né, tá aqui, contar um pouco de cultura e também aprender junto como é que é esse mix não, mas essa intersecção, né, dos tipos de trabalho e alguns que a gente já está inclusive fazendo, e, enfim, que faz parte desses mundos, né. Então, muito obrigado de novo. Obrigada, Augusto. Obrigada, pessoal, e até a próxima.